Olá, preparadores e sobrevivencialistas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Clube do Sobrevivencialismo. Hoje estou preparando um vídeo bastante curtinho, mas eu tenho certeza que ele vai ser de bastante utilidade para os preparadores, principalmente para as pessoas que estão começando a desenvolver um trabalho de estoque de alimentos, de armazenagem de alimentos. Este vídeo de hoje, ele é somente uma lista. Eu estarei preparando vídeos posteriormente em que apresentaremos cada um dos métodos que estaremos falando a seguir. Hoje, o nosso vídeo é 11 métodos / técnicas para armazenar alimentos para longo prazo. Vou listar esses 11 itens. Não quer dizer que uma técnica é melhor que a outra ou que uma técnica só pode ser utilizada para um determinado tipo de produto. Claro, existem técnicas específicas. Por causa disso, nós iremos hoje só listá-las e falar de alguns exemplos que podemos estar utilizando. Então vamos lá. Vamos conhecer as 11 formas como podemos armazenar alimentos para longo prazo. A primeira é uma forma que muita gente utiliza e eu, inclusive, também utilizo nas minhas preparações, que é a questão do balde. Sim, os baldes alimentícios encontrados no mercado são bastante interessantes e eles conseguem manter os alimentos preservados por um bom tempo. Claro, sempre para todas as técnicas que nós formos apresentarmos aqui, lembre-se sempre das variáveis: umidade, calor, infestação de animais e outros que possam estar estragando. Mas o balde é um item que, se bem armazenado, você consegue ter alimentos para um bom período. Eu utilizo a técnica do balde, guardo alimentos para o balde, para os meus alimentos de curto e médio prazo de estoque, ou seja, produtos que estou rotacionando a cada um ano. A segunda técnica de armazenamento de alimentos é a técnica de filme plástico e bombril. Esta é uma técnica que vi e aprendi, mas eu não utilizo. Apesar de ela ser bastante prática, não tenho como lhes dar maiores informações. Mas estarei fazendo um vídeo desta técnica nos próximos períodos. A terceira técnica que quero falar para vocês é a técnica que eu utilizo para armazenar alimentos para longo prazo, 5 anos ou mais, principalmente grãos e produtos que possam estar aguentando bastante tempo na armazenagem. A técnica da garrafa PET, ela é muito interessante. E se bem feita, você vai ver que ela tem a questão do vácuo, que é uma das técnicas que estarei falando na sequência, e também tem a questão do absorvedor de oxigênio, pois se ela é feita corretamente, você irá ficar sem muito oxigênio também dentro da garrafa PET. Por causa disso, eu gosto de utilizar esta técnica da garrafa PET. A quarta técnica para armazenamento é a técnica do vácuo. Eu vi ontem em uma empresa, certo, num comércio, que tem bombas manuais para gerar vácuo. Eu até então não tenho interesse nessa técnica para armazenagem de alimentos, mas ela pode ser interessante para a guarda de outros produtos, também como pilhas, eletrônicos, para evitar que a umidade estrague esses equipamentos. Mas sim, o vácuo também é interessante para armazenar alimentos. Um exemplo típico da utilização do vácuo para armazenar alimentos, que provavelmente você deve ter aí no seu estoque, é a questão do vácuo das embalagens de café embaladas a vácuo. Aí elas estão compactadas e no vácuo, ou seja, se não ocorrer nenhum furo, nenhum vazamento, o produto vai estar armazenado por um bom tempo.
A quinta técnica, ela envolve também outras técnicas, certo? Que pode ser feito inclusive com a garrafa PET, que é a técnica de se colocar pastilhas absorvedoras de oxigênio. É uma técnica interessante, mas você tem que comprar o absorvedor de oxigênio adequado para estar misturado junto ao alimento, para que não haja contaminação. Também é uma técnica que eu não utilizo, pois a garrafa PET, se bem feita, ela vai já estar sem muito oxigênio dentro dela. A sexta técnica é o root cellar. Antigamente nós não tínhamos geladeira para guardar alimentos. Então o pessoal fabricava, produzia root cellar, ou seja, pequenas cavernas para se armazenar alguns tipos de alimento, que gerava uma conservação maior do que nas condições normais. A sétima técnica é uma técnica bastante comum no mercado brasileiro, principalmente nas regiões mais populares, que é a técnica da salga, defumação, carne seca, certo? Todos esses alimentos, principalmente aí ligados à área de carne, com essas técnicas de salga, defumação e carne seca, certo? Ao sol ou qualquer outra tecnologia, você conseguirá ter um prazo de validade maior para o alimento chamado carne. A oitava técnica é a carne na banha. Geralmente são feitas conservas com banha e se coloca carne cozida dentro desta banha. E aí se tem uma conservação também num período de médio prazo principalmente, certo? Geralmente se faz com carne de frango e com carne de porco. É o que eu mais tenho visto aí dentro das minhas pesquisas que eu fiz. A nona técnica que eu quero falar para vocês são as conservas. Sim, as conservas, principalmente as feitas em vidro, são formas de se guardar alimentos por períodos relativamente bons, geralmente de 1 ano a 2 anos, que é o indicado, certo? E que conseguem conservar o alimento para o consumo, principalmente frutas e verduras. Então, é uma situação bastante interessante você ter e fazer conservas. Nós, aqui em casa, optamos em não fazer conserva neste momento. Não sei se no futuro a gente vai fazer, mas cada um sabe a sua realidade. Claro que nós não temos alimentos, frutas e verduras à disposição. A gente compra em supermercado, então, ou hortifrutis, e então não nos compensa fazer conserva neste momento. O 10º item para a gente conservar alimentos são as latarias. Nós no Brasil trabalhamos pouco ainda essa questão das latarias. Nós compramos as latas, as conservas em latas, tipo feijoada e outros alimentos, mas compramos em supermercado. Quando você vai para o exterior, algumas famílias já possuem as latas e o equipamento para fazer em sua residência. Mas, mesmo assim, as latas é uma forma de se manter os alimentos aí para um prazo de validade relativamente longo. E 11º e último item que vou estar falando para vocês são as conservas que a gente faz, o método de conservação que nós utilizamos para as bebidas. Aí entram principalmente as bebidas alcoólicas. Whisky, cachaça, rum e outros com teores alcoólicos altos. Quando falamos de conservar vinho, certo? Os vinhos, para serem conservados para médio e longo prazo, tem que ser os vinhos bons, não podem ser os vinhos doces, certo? Ou vinhos suaves, pois eles, devido ao açúcar, ainda continuam o processo de fermentação e podem virar álcool. Um vinho, para ser conservado, conforme me ensinaram numa vinícola, tem que ser vinhos realmente de reserva.
e não simplesmente reservado ou outros nomes desses vinhos mais comerciais para consumo rápido. As bebidas são sempre importantes terem também. Estes são os 11 itens que eu queria colocar para você de técnicas para armazenagem de longo prazo. Espero que você tenha gostado, pois são 11 técnicas que você pode utilizar aí em sua preparação. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal. Seja um sobrevivente.